todo mundo que está assistindo. Agora sim, Maria. Vamos começar então. Boa noite para todo mundo que está assistindo a gente. A gente é da Liga de Economia Circular e Sustentabilidade do Mackenzie. Eu sou a Marina, secretária da Liga, e a Duda, que está aqui com a gente, é a nossa presidente. Infelizmente, a nossa vice-presidente não conseguiu estar aqui hoje, é o Theo. E primeiro eu queria agradecer ao professor André Heleno e à professora Maria Célia por terem ajudado a gente a fazer essa conversa finalmente acontecer. Antes de apresentar os palestrantes, eu só vou explicar mais ou menos como é que vai funcionar. No final da palestra, eu vou pôr acho que está habilitado o Q&A, o link do Forms para vocês responderem e validarem as áreas complementares de vocês. Qualquer pergunta que vocês tiverem, pode mandar lá também, e a gente vai abrir para perguntas no final da palestra, mas podem mandar a qualquer momento. Se vocês tiverem alguma especificação para qual palestrante, também deixa marcado lá. Bom, então vamos seguir para a apresentação dos palestrantes. Aqui com a gente hoje, a gente tem o professor Laércio Nicoletti Júnior, doutor em Engenharia de Produção e Master Black Belt em Lean Six Sigma, responsável pela sustentabilidade e melhoria contínua no Grupo Petrópolis e atua como professor de Engenharia de Produção na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Tem mais de 20 anos de experiências em empresas como o Grupo Petrópolis, Vale Sistemas Elétricos, no Brasil e na França, e Honda Automóveis. Também com a gente está o Marcos Matos, sócio, conselheiro, diretor de marketing e vendas da Eu Reciclo, graduado em controle e automação pela Unicamp e MBA em empreendedorismo pela Babson College de Boston Area. Investment Officer em Private e Public Equity no Tarpon Investimentos. Chique. CFO do Grupo Morena Rosa e CRO da Eu Reciclo. Bom, gente, bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Quando vocês quiserem começar, fica à vontade. Boa noite, pessoal. Como acho que as apresentações já foram feitas, estou pegando aqui, viu, Marcos, já o gancho, né? Acho que as apresentações já foram feitas, quaisquer dúvidas a qualquer momento, viu, gente? A gente bolou um bate-papo aqui com vocês. Eu e o Marcos, a gente já se conhece de outras baladas, né, Marcos? É isso aí, outros carnavais, né, Alex? Outros carnavais, né? Já estamos muito à vontade de conversar um com o outro aqui, né? Somos executivos de empresas, né? E eu como cliente, ele como cliente não, como parceiros, né? Na verdade, né? Então, o Grupo Petrópolis é uma empresa que faz cerveja, basicamente, né? Marcas Itaipava, Cristal, TNT, o energético TNT, dentre outras, né? Cacildes e assim por diante. É o terceiro maior grupo cervejeiro do país, o maior com capital 100% nacional. Só apresentar um pouquinho a minha empresa, tá? Com 25 mil funcionários aproximadamente. Na verdade, se você pegar os 3 maiores cervejeiras, nós e os 2 maiores que nós temos 95% do mercado de cerveja no país. Os outros 5% são todas as outras cervejarias, praticamente. Então, também, né, um outro fator importante é que nós temos toda a distribuição conosco, que representa um montante de pessoas, quase 15 mil pessoas só na distribuição, e por ter interno, ao contrário até dos outros, nós temos uma frota, por exemplo, de caminhões que é a segunda maior do país, só perde para o operador logístico, que é a Júlio Simões, né? Então, nós somos segunda maior frota de caminhões do país. Então, gente, só uma apresentação breve, né? O que a gente usa muito, que a gente vai conversar com o Marcos, já te passo a bola, Marcos, para apresentar um pouco a Eu Reciclo, que é uma empresa, é um super parceiro nosso aí no sistema, começou no sistema Fiesp, hoje com o Grupo Rever, né? O Grupo Rever não, a Associação Rever, né? Esqueci, mas enfim, que abrange diversas empresas para trabalhar com logística reversa. Então, o trabalho do Marcos, da Eu Reciclo, é muito importante na economia circular, que ele garante efetivamente que a embalagem pós-consumo, a latinha, no nosso caso, o plástico, ele volte efetivamente para a cadeia produtiva, aumentando a vida útil desses insumos, tá? Só dei um briefing bem rápido, Marcos, deixa você apresentar um pouco a Eu Reciclo também, falar um pouco mais da nossa parceria, e a gente vai trocando ideias.
Pode ser assim? Tá indo bem, pessoal? Estou sendo claro, tranquilo? Então tá bom. Façam perguntas. Se não tiver pergunta, eu vou achar que eu não estou falando legal, hein? Vai lá, Marcos, tá a bola Tá bom, contigo. combinado. Alessio, obrigado aí pela introdução aí, de novo, para a gente é uma honra aí tê-los como parceiros. Contar um pouquinho rapidamente, né? Acho que as meninas apresentaram. Eu sou um dos sócios aqui da Eu Reciclo, e a Eu Reciclo a gente não é mais uma startup, né? Que hoje a gente já está com mais de 100 pessoas, a gente tem operação no Brasil, Chile, França e vamos para outros países logo, logo, mas a gente tem ainda uma mentalidade muito de startup, né? Que é aquela coisa de implementar processos, pensar em escala, ter muita horizontalidade, crescer muito rápido, né? Então a gente tenta, sempre que tem um problema, alguma coisa, a gente tenta resolver rápido, não tem espaço para reclamar e sim espaço para você implementar modificações que vão tornar o negócio melhor, né? E mais eficiente. Então, assim, o que é o reciclo? O reciclo, basicamente, a gente é uma solução de logística reversa. O que é logística reversa? É um nome técnico para falar reciclagem, né? Assim, vou ser mais, tipo, eu gosto de sempre deixar a comunicação mais simples, que no nosso meio, às vezes, tem muito termo técnico, então eu vou tentar deixar o mais simples possível para a gente conseguir, sabe, ficar mais a discussão ser mais fluida. E, basicamente, como que a gente resolve esse problema, né? Então, basicamente, o que a gente faz? A gente garante que a mesma quantidade de embalagem que uma empresa coloca no meio ambiente vai ser reciclada por alguém. Então, pegar o exemplo lá do Grupo Petrópolis, se eles colocaram, por exemplo, 1.000 toneladas de papel, 1.000 toneladas de vidro e 1.000 toneladas de plástico, a gente garante que essas 1.000 toneladas de cada um desses materiais vai ser reciclado por alguém. E como que vocês fazem isso? Legal, a gente desenvolveu um sistema, lá em 2016 a gente foi incubado pelo Google, então foi uma experiência muito boa para a gente, que a gente conseguiu montar um sistema mesmo que a gente conseguisse rastrear toda a cadeia de reciclagem, né? E aí vocês falam assim, pô, mas espera aí, essa ideia toda veio de vocês? Na verdade, não. Esse negócio já existe na Europa desde 1991. E lá na Europa, a lei ela se chama Responsabilidade Estendida ao Produtor, ou EPR em inglês. E aqui no Brasil ela chama PNRS e ela é de 2010. Tá? Então, o que foi o ponto? A gente viu que esse negócio funcionou lá, muitos países tiveram aumento das taxas de reciclagem lá na Europa, e a gente olhou e falou, peraí, cara, por que esse negócio funciona lá? O que a gente pode fazer, tirar um pouco do que eles fazem lá e implementar aqui? Óbvio que a realidade do Brasil, o Brasil é um país continental, muito mais complexo, a gente tem muito mais complexidades do que lá, né? E aí o que a gente percebeu? A primeira coisa que a gente precisava de um sistema robusto, que a gente conseguisse rastrear toda a cadeia. Então, esse tempo que a gente ficou com o Google, a gente aprendeu muito a ver, analisar e tirar conclusões em cima de dados, né? Então, por exemplo, a gente tem um sistema que a gente, por exemplo, a gente vai lá e audita as cooperativas e operadores. E aí o que acontece? Só para vocês terem uma ideia, o que o pessoal percebeu nesse negócio de reciclagem? Ele percebeu o seguinte, que alguns materiais são reciclados e outros não são reciclados. Vou dar um exemplo para vocês. Quando vocês vão na praia, vocês tomam uma latinha de cerveja. Dá 5, 10 minutos, alguém pega essa latinha. Se você toma uma long neck de vidro, por exemplo, você vai embora e você coloca ela no lixo. Por quê? O catador ele ganha 4 a 5 mil reais a tonelada do alumínio e ele ganha 250 reais a tonelada do vidro. Ou seja, ele não tem interesse financeiro em buscar isso. Então, se ele não tem interesse financeiro, a conta da cadeia daquele material nunca vai parar de pé. Então, é por isso que no Brasil a gente tem reciclagem de alumínio pós-consumo, o one way, mais de 90%, e no vidro, o one way. Eu não estou falando do vidro retornável, aquele, por exemplo, o GP tem lá do bar, tudo isso. Eu estou falando daquele vidro one way, que vai para a nossa casa, tipo a long neck que você compra. É menos de 5%. Então, basicamente, o pessoal percebeu lá na Europa que a gente precisa tornar a cadeia daquele material economicamente viável, né? Então, beleza, como que vocês fazem isso? Não tem o crédito de carbono? Como que é o crédito de carbono? Quem polui paga e quem planta as árvores recebe. Aqui é a mesma coisa. Quem gera embalagem precisa pagar por isso, no caso, uma empresa de bem de consumo, e quem tria e recicla, uma cooperativa, por exemplo, eles recebem por isso. Então, a partir do momento que eles triam, fazem a separação e reciclam, eles vão receber mais.
e à medida que eles recebem mais, eles investem mais na cadeia, né? Então, só para vocês terem uma ideia, eu estava fazendo uma conta hoje, até coincidentemente, que a gente vai lançar o nosso relatório de impacto no começo do ano que vem, mas a gente já está preparando para agora, que esse ano o nosso impacto mais ou menos vai ser, estou arredondando aqui, umas 200 mil toneladas de material reciclado. 200 mil toneladas é mais ou menos do que foi reciclado no Brasil, do que foi reciclado de embalagens pós-consumo, que o número ele varia um pouco, de 3% a 7%. Se eu pegar no 3%, eu estou falando de 25%. Se eu pegar no 7%, eu estou falando de 10%, mais ou menos. Então, assim, só o nosso programa, hoje, a gente já responde por 1/4 de tudo, tudo que é reciclado passa no nosso sistema hoje. Então, e aí é muito legal, porque há 4 anos atrás, a gente fazia um volume 150 vezes menor do que é feito hoje. Então, assim, você vê como que ideias de inovação implementadas de forma rápida você pode ajudar a transformar. E a gente está só no começo, porque no Brasil é reciclado de 3% a 7%. Né? Então, assim, beleza, o que vocês fazem? Vocês garantem que a mesma quantidade de material que uma empresa produz é reciclado. Como? Rastreando a cadeia, e a gente garante que aquela cooperativa, aquele operador, aquele material que ela triou, que ela separou e vendeu, ela reciclou, ele foi de fato reciclado. Tudo que ela recicla, ela tem direito a ganhar um certificado, um valor pelo certificado de reciclado que é pago pela indústria de bens de consumo. Então, a indústria de bens de consumo paga e as cooperativas, operadores e recicladores recebem. Então, é assim que funciona o modelo. E a gente desenvolveu toda uma tecnologia para esse sistema. Ele é em blockchain, ele é robusto, ele é antifraude, ele tem uma série de coisas. Vários testes, e aí também a gente tem uma auditoria em loco. Eu anotei algumas coisas aqui, Marcos, enquanto você falava. Primeiro, acho que é um esclarecimento, não sei se todos conhecem, né? Quando ele falou PNRS de 2010, é a Lei 12.000, eu também não sei o nome, 2.305 de 2010, a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, que ela traz em forma pela União, né, obviamente, né? Mas hoje, tanto a União quanto os estados, quanto os municípios, eles podem legislar, né? Eles podem fazer acordos. E começou, na verdade, a nossa parceria com a Reciclo começou em São Paulo, porque só em São Paulo se pedia a logística reversa da embalagem pós-consumo, né? E hoje, né, acho que em 2023, 2022, né, a gente vai contar quais estados não estão, né? Que começaram Mato Grosso do Sul, Paraná, Amazonas, e agora já é exceção, já é quase exceção, né? Não é quase exceção, está meio a meio, né, Marcos? Mas é quase exceção o município que não tem. Mas o que a gente sabe, nós como indústria, e o Marcos também entende, tenho certeza que concorda comigo, é que é um caminho sem volta, né? Primeiro os estados, hoje é 22%, amanhã vai ser 50%, depois vai ser 80%, né? Logicamente que tem um monte de desafios, porque uma coisa é você pegar um percentual aqui em São Paulo, outra coisa é você pegar lá no Nordeste, por exemplo, ou no Amazonas, no Norte, né? Então, é muito diferente, né? E os resíduos sólidos que a gente recupera muito pouco. Mas o que eu queria que você falar, em termos de Brasil, né? Ainda é muito pouco, né? O reciclo participativamente está aumentando, mas mesmo assim ainda tem um potencial enorme de crescimento, a começar pela própria conscientização da sociedade, né? Que é usar efetivamente, devolver e colocar em algum local reciclável. Aí, Marcos, eu queria te provocar no seguinte tema. Poxa, o engenheiro de produção, será que ele poderia se interessar por isso? Né? Será que seria interessante? Pô, eu estou me formando em engenheiro de produção. Será que é interessante a logística reversa? É um caminho interessante para mim? Ou seja, você falou umas coisas aí, blockchain, você está falando em transformação, em ferramentas da transformação digital, tenho muita certeza que vocês trabalham com analytics muito fortes, vocês trabalham com tecnologia de ponta para garantir, justamente para garantir, né? Porque a garrafa, o catador, ele pega a garrafa lá em algum lugar, ele entrega para uma cooperativa, essa cooperativa vende para um reciclador, e eu não posso, né? Tem que ser uma nota faturada, 1 tonelada faturada para o reciclador. Estou falando os termos bem genéricos para o pessoal entender, né? Ele não pode ser, essa nota fiscal não pode gerar 2 créditos para mim, né? Tem que gerar efetivamente a tonelada que ele
que ele gerou. E vocês são até auditados por isso, né? Vocês dão um certificado errado aí, vocês... Não, Deus me livre. Isso aí o nosso negócio é um negócio de confiança, exatamente. Que é quase que nem banco, assim, entendeu? Não pode ter uma falha. Mas excelente ponto. Eu vou falar então assim, até um pouco. Eu sou engenheiro, né? E o que eu acho que eu gosto muito da engenharia é que hoje é uma profissão muito diversa, né? Você aprende várias coisas, né? Então eu até brinco com minha mãe, ela é de outra geração, né? E ela fez letra e direito. Então às vezes ela pensa de forma muito linear, né? Então ela fala, putz, mas o que um engenheiro faz? Eu falei, o engenheiro ele existe para resolver problema, né? Então assim, pensar fora da caixa, ver um negócio e tentar resolver. Empresa, por exemplo, logística reversa, isso era um pepino para as empresas. Então a gente é uma das iniciativas que está ajudando a transformar esse pepino numa ação sustentável. Então assim, eu vou tentar olhar um pouco para a cadeia, né? Como um todo, eu vou falar de várias partes. Então, se a gente for olhar para a cadeia de resíduos, de reciclagem, a primeira coisa é que hoje boa parte dos resíduos, uma não tem coleta seletiva, e outra, a grande maioria dos resíduos, eles vão parar num aterro sanitário. Eles vão parar num aterro sanitário, né? Então, o que significa isso? Eles vão ser aterrados. E aí, o que o pessoal percebeu, né? Porque a coleta seletiva, você não consegue ter em todos os lugares. Geralmente, você tem a coleta seletiva que passa e primeiro pega o resíduo, tenta o resíduo orgânico e depois o resíduo triado, e aí você faz a seleção numa cooperativa dos materiais. Mas a grande maioria vai direto para o aterro. Então, assim, só para ter uma ideia, no bairro que eu moro aqui em São Paulo, eu moro em Pinheiros, aqui em São Paulo. Aqui na minha rua não tem coleta seletiva. O nosso prédio a gente separa e manda para uma cooperativa, por iniciativa nossa, mas não que é uma iniciativa do coleta seletivo. Então, quando você visita os aterros sanitários, eles estão bombando, né? E aí, o que o pessoal percebeu? Peraí, gente, como que o pessoal lá na Europa fez? Tem um case que a gente gosta bastante. Lá na Espanha, lembrando, a Espanha é um país que tem um pouco menos de 50 milhões de habitantes. Em 1998, eles reciclavam 5% das embalagens pós-consumo deles. Em 2018, eles reciclaram quase 80%. O que eles fizeram? Eles investiram em centrais de triagem automatizada. É uma fábrica que ela pega aquele resíduo que ia para o aterro ser enterrado, eles jogam nessa máquina, essa máquina ela separa o orgânico e vai separando os materiais por, sei lá, diferença de peso, sensor óptico, sensor de cor, sensor por material e vários tipos de coisas. E ela separa esses materiais e aí o que sobra você pode aterrar ou você pode fazer uma compostagem, por exemplo, tá? E aí o que aconteceu? Esses caras eles saíram basicamente de 5, 10 máquinas dessas para quase 100. Então, tipo, a Espanha é praticamente do estado de Minas Gerais. Aqui no Brasil a gente tem um potencial gigantesco para isso. Então, o que eu estou querendo falar? Olha o potencial se você for pensar em produção. Dá para a gente transformar lixo, que é um negócio mal visto, num produto que ele passe por um processo de industrialização? Dá. E o pessoal está fazendo isso. Então, tem uma oportunidade, aí provavelmente vão ter várias máquinas dessas que vão ser investidas e vão abrir muitas vagas de engenheiros de produção para trabalhar nesse tipo de usina. Eu já fui visitar várias e realmente é um negócio muito legal. Então, assim, do ponto de vista lá da cadeia inicial, dá para a gente fazer um negócio gigantesco. Mas dá para eu talvez pegar uma cooperativa e melhorar ela, transformar ela numa semi-automatizada? Sim, já tem empresas hoje brasileiras que elas conseguem fazer isso também. Então, do ponto de vista da seleção, olha só, o lixo, que era um negócio que, sei lá, lixo, né? O próprio nome já diz. Eu lembro quando a gente estava no Google, chegou um... Cara, o Google é muito incrível, né? Então, tipo, um dia levou uns caras lá meio X, tipo uns futurólogos que eles falam, aí os caras viraram e falaram assim, vocês trabalham com lixo, né? O lixo é o novo petróleo, é o petróleo do futuro. Naquela época, eu falei, tomara que esteja certo o que esse cara está falando, né? Mas, tipo, em 4 ou 5 anos, o cenário mudou muito. Então, assim, realmente, essa questão de sustentabilidade, poluição dos oceanos, então, vai falar-se cada vez mais de você conseguir reciclar os materiais. Então, onde a gente vai ter que atacar o lixo? E a quantidade de material produzido no planeta por ano é uma coisa gigantesca. Então, a gente vai ter que dar uma mexida nisso. Indo mais para a cadeia,
né? Quando a gente começou, a gente era uma empresa de dados. E olha que coisa interessante, né? A gente queria ser uma empresa de dados, de database, não sei o quê. E aí a gente percebeu que não existiam dados na cadeia de reciclagem. Os dados eram muito informais, não existiam. Então, a gente precisou fazer muitas auditorias, fazer muita checagem. Então, a gente usa muito os dados que a gente tem dos nossos operadores, que a gente audita, mais bases, a gente faz os cruzamentos, faz as visitas em locos e várias coisas nos sistemas que a gente faz isso. Então, a gente conseguiu muito ter uma visibilidade do setor de acordo com os dados. Então, onde que o engenheiro pode trabalhar também? Esse negócio de dados, gente, parece uma coisa besta, né? Mas o que é? Eu já vi vários desenhos, mas o dado desorganizado, sei lá, informação solta. Se organiza ele, é uma informação um pouco melhor. Mas se você usa ele para tomar decisão, aí sim, a gente está falando. E é muito difícil você pegar essa informação crua e você conseguir organizar ela. Mas se você consegue fazer isso, putz, espera aí, a gente tem uma coisa legal. A gente tem no nosso time de dados hoje 5 ou 6 pessoas. 5, a gente contratou mais um. Então, a gente tem, tipo, um cara que ele estava fazendo um doutorado, ele terminou o doutorado dele e veio trabalhar com a gente. A gente tem um cara que fazia isso em outras empresas. A gente tem um cara que a paixão da vida dele é dados. Ele fez mestrado, um monte de coisa, uma outra menina. Então, assim, a maioria deles são engenheiros. Acho que essa menina não é engenheira. Eu acho que é ela que não é engenheira. Mas, assim, então, assim, tem muita oportunidade para isso. E aí, você pensar na questão de resíduos, espera aí, a partir do momento que eu vou ter essas máquinas, a partir do momento que eu vou ter que reciclar essas coisas, putz, tem um monte de coisa. E aí, se eu avançar um pouco mais na cadeia, o que um engenheiro pode fazer também? Ele pode ajudar a desenvolver, que aí talvez entre um pouco mais em materiais, mas também você vai afetar muito a produção, tipos de materiais que têm uma reciclabilidade melhor. Então, durante muito tempo, a gente pensou muito em aumentar a shelf life, aumento da vida na gôndola do supermercado, ou seja, uma embalagem que ela vai conservar. Se você parar para pensar a embalagem longa-vida, né? Ela foi uma revolução, porque ela você consegue transportar, sei lá, leite por muito tempo sem estar refrigerado. Só que, pô, esse tipo de embalagem, quanto mais complexa a embalagem, mais difícil para ela reciclar ela é. Então, se eu conseguir fazer uma embalagem que eu consigo... Gente, eu estou falando aqui um pouco de tendência. Assim, se eu consigo aumentar esse tempo de vida do produto, consigo manter as qualidades do produto, do alimento, da bebida que eu tenho, e, ao mesmo tempo, eu consigo ter uma embalagem mais sustentável, opa, golaço. Né? Então, tem muitas coisas legais, né? Que, tipo assim... Eu lembro quando eu estava fazendo meu MBA, eu estava em Boston, eu conheci uma mulher que ela trabalhava no mercado financeiro, e na crise de 2008 ela montou uma empresa que ela olha para, em inglês é biomimicry, né? Que você olha para soluções da natureza para resolver os nossos problemas, né? Então, tipo assim, eu lembro que ela falava que ela era fã da Organização das Abelhas. O símbolo da empresa era tipo uma colmeia com uma abelha. Né? Então, por exemplo, solução de bateria de carro elétrico, como que as folhas fazem? Então, assim, tem um monte de coisa desse novo tipo. A gente tem um problemão, o lixo, né? Que antigamente a gente só enterrava, jogava debaixo do tapete. Só que está tão grande essa sujeira, o meio ambiente não está sustentando tanto, que a gente vai ter que tirar o que chega no tapete, a gente vai ter que dar uma solução. Em algum momento também a gente vai ter que mexer no tapete. Então, tem um monte aí de solução, seja de produção, seja de dado, seja de novas tecnologias, novos sistemas de produção que você pode usar para conseguir resolver esse problema. E isso não se aplica só para a questão de resíduo, acho que é para tudo, entendeu? Então, assim, a gente tem que pensar muito dessa lógica de inovação, né? Então, quando a gente trouxe essa questão do certificado de reciclagem, mas quando a gente trouxe essa questão do certificado de reciclagem, no começo, o pessoal falou, cara, vocês são um bando de louco. Não, gente, usar um incentivo financeiro para incentivar uma cadeia é um negócio muito bom. Teve gente que já ganhou o prêmio Nobel, né? O Yunus, ele fez isso com microcrédito. O microcrédito é mais eficiente que saneamento básico em algum tipo de região, entendeu? Então, assim, pô, é isso. Você às vezes precisa gerar um incentivo numa cadeia que não para de pé para ela começar a ser sustentável. Então, assim, a gente tem que olhar um pouco, e eu acho que é isso que é um negócio legal do engenheiro. Ele tem que olhar para as ferramentas dele técnicas, do ponto de vista de engenharia mesmo,
Mas, assim, tem que olhar também, tipo, beleza, como que eu misturo um pouco dessa coisa técnica com o conceito de economia, com rentabilidade para o negócio parar de pé, né? Então, se a gente coloca todos esses elementos junto, a gente tem um potencial aí de fazer coisas legais, entendeu? Não sei se eu viajei muito, Laércio, era isso que você estava pensando? Não? Nossa, super. Toda vez eu aprendo, ó, que bom. É super legal mesmo. Eu acho que está bem clara a sua construção. Só queria ver se o pessoal tá legal para vocês aí, gente. Está atingindo os objetivos, vocês têm dúvidas, porque eu quero emendar o seu raciocínio assim que der. Mas tá indo bem, Maria Eduarda, que pegou a palavra aí? Não, tá muito bom, assim, de verdade. Uma outra Maria Eduarda levantou a mão, ela, não sei se ela quer falar, não sei se dá para abrir o áudio, mas qualquer coisa, é só mandar no chat a pergunta que a gente faz. E eu tenho uma dúvida. Assim, é só engenheiro de produção? Assim, tipo, aqui acho que a gente tá com uma galera do design, que assim, a Liga, ela tem todos os cursos, né? Então, assim, como é que uma pessoa que não é da engenharia pode entrar nesse mundo e pode fazer a diferença, assim? A falha foi minha, viu, Marcos? Pode dar bronca em mim. Não, tudo bem. Não, eu falei um pouco, mas beleza. Eu sou engenheiro mecatrônico, entendeu? Sou eletricista. Hoje eu estava entrevistando uma menina para vir para o Recife, duas meninas. Uma é bióloga e a outra é biomédica, né? Então, essa bióloga, ela trabalha com licenciamento ambiental, né? Então, tipo assim, ela foi para outro mundo, né? Então ela tem uma experiência muito diferente. E a menina de biomedicina, ela já trabalhou ela trabalhou numa empresa que eles pegam, sabe, o tecido do guarda-chuva, tipo aquele nylon, e chama Revoada a empresa, e lona de pneu para fazer artigos de vestuário, tipo jaqueta, bolsa, esse tipo de coisa. Então, assim, o que acontece, gente? A gente está vivendo uma época, na época da minha mãe, né? Minha mãe, várias vezes, ela falou para mim bem assim, Marcos, mas peraí, você é engenheiro, você tem que trabalhar com engenharia, né? Pô, engenharia. Eu falei, mãe, eu gosto de engenharia no conceito de resolver os problemas. Então, tipo assim, eu já trabalho com engenharia e eu acho que a gente não pode se limitar, a gente tem que fazer aquilo que a gente gosta. E eu acho que o mercado hoje ele é muito aberto para tudo. Então, assim, lá no Recife a gente tem tudo que vocês imaginar, desde biólogo, design, teve engenheiro que deixou de ser engenheiro para virar escritor, para escrever conteúdo, teve, como é que fala, cientista ambiental que largou a faculdade para fazer design e vice-versa. Então, assim, o que eu acho que é legal, gente, é que, assim, eu acho que é muito mais uma questão de atitude do que você se prender ao curso que você faz. Eu lembro que quando eu estava na faculdade, eu aprendi uma vez a gente encontrou o reitor de lá, o ex-reitor, e num evento lá, e a gente estava batendo um papo, eu tive a honra de conhecê-lo, tal, estava com meus amigos, aí ele falou um negócio para a gente bem assim, a coisa mais importante da faculdade é te ensinar a pensar. Né? Tem que te ensinar a pensar. Então, se vocês têm que sair daqui, mesmo se a faculdade não ensinar, vocês têm que aprender. Né? E é óbvio que vocês vão aprender com um monte de professor super qualificado, esses amigos que vocês têm. Então, essa diversidade toda eu acho que é muito importante. Então, assim, eu acho que esses mercados é meio que aberto para tudo, gente. Não tem que ser engenheiro para isso, né? Tipo, eu acho que a lógica é ter atitude, estudar, ver aquela oportunidade e focar para resolver. E aí, Marcos, eu vou pegar um gancho só antes de passar para a Maria Eduarda, só um pouquinho, viu, Maria? A minha experiência, quer dizer, você é engenheiro mecatrônico, eu sou engenheiro eletricista. E hoje não tem, quer dizer, a gente está, o Marcos está até ajudando a gente, nós temos trocado muita ideia para formar a nossa pós-graduação em economia circular aqui na Faculdade de Engenharia. A minha meta aqui, ele já está meio que amadurecido, mas a gente está trabalhando nesse novo formato, nessa extensão, né, de pós-graduação em economia circular, né? Então, provavelmente não, com toda certeza, lá na Recife, assim como no Grupo Petrópolis, nós temos um monte de advogados trabalhando na área,
né? Temos um monte de analista de dados, nós temos um monte, é muito diverso. E as pessoas que estão chegando nessa área, elas não vêm obrigatoriamente da engenharia ambiental, elas não vêm obrigatoriamente da engenharia, elas vêm de uma gama imensa, né? Hoje tem todas as áreas estão dentro de uma empresa trabalhando. Aliás, todo mundo dentro de uma empresa está falando em ESG ou em sustentabilidade de alguma forma, e em particular na economia circular, né? Você falou ali do engenheiro ou do universitário, mas você pode falar, não, reciclo ninguém coloca a mão no lixo, né? Vamos assim dizer, né? No resíduo. Mas, gente, está cada vez mais... A semana passada eu fui numa recicladora, por exemplo, o pessoal me deu aula de Lean, me deu aula de 5S, olha, isso aqui esse é o fluxo da minha produção. Antes vinha tudo de qualquer jeito, a gente separava e não conseguia chegar em lugar nenhum. Hoje entra por aqui, sai por aqui, aqui é a expedição, aqui é a entrada, aqui é a expedição, o processo é assim. Então, eles estão cada vez mais trabalhando com as melhores técnicas disponíveis, né? E por isso que a gente precisa dos universitários, né? Desculpe só o complemento. Faz sentido, né, Marcos? Super, super. Maria Eduarda, você faz a questão da Maria Eduarda ou a Maria Eduarda vai falar? Então, eu ia pedir para ela mandar no chat ou nas perguntas e respostas, porque a gente não pode abrir o áudio, porque como vai ser gravado e exposto no YouTube, toda a questão de direito de imagem e tudo mais, né? Então, ela falou que seria sobre uma dúvida sobre baterias de íon lítio, mas ela não especificou. Aí, Maria Eduarda, se você quiser jogar no Q&A, fica à vontade. E assim, a gente teve um webinar com o pessoal da IVE na semana passada, e aí também a gente foi levantada essa questão, né, das baterias e de energia, carros movidos à energia elétrica, e assim, tem muito isso, né, tipo, vamos tornar o mundo um lugar mais sustentável, mas a gente nunca pensa em como vai ser reciclável esse produto no final, né, como é a vida, o ciclo de vida final. E é muito isso, assim, que eu vejo, pelo menos eu, né? Nessa minha vasta experiência de sustentabilidade na Liga, a gente vê muito isso, né, Marina? De tipo, como é que a gente fala de sustentabilidade, mas só pensa assim, no básico, né? Tipo, no que está mais próximo da gente. O que é mais difícil, entre aspas, de reciclar, a gente vai jogando, que é o famoso afastamento, e aí nisso ninguém liga mais, né? E é muito interessante esse ponto que vocês levantaram. Indo nessa linha aqui, tomando a palavra de novo, é muito importante, algo que eu bato muito na tecla, é raciocínio, pensamento científico, utilização do método científico para ter a melhor solução. Tá? Esses dias eu vi uma reportagem que fala na China, 5% dos veículos já são elétricos, né? Não sei se é exatamente mas acho que é isso, mais ou menos. Mas o que adianta o veículo ser elétrico se a energia elétrica que você gera para alimentar o carro é feita de uma forma não limpa, né? Então, quer dizer, a gente precisa pensar no ciclo como um todo. O pessoal fala trocar o plástico. É fácil falar trocar o plástico. O plástico não é ruim. Plástico ruim, eu costumo dizer, depois você me corrige, viu, Marcos? Mas plástico ruim, para mim, é o plástico que vai para o mar, é o plástico que vai para o bueiro, é o plástico que fica na rua, o que vai para o lixão. O plástico que ele retorna para o... Às vezes, uma embalagem, vamos comparar uma embalagem de água de plástico e de lata. A de lata você vai tomar, você vai ter que jogar fora. A de plástico você pode usar N vezes durante o dia inteiro, aquela garrafa de plástico, que ela ainda é boa para armazenar água e você aumenta o ciclo dela. Então, quer dizer, o elemento ruim é aquele que a gente não retorna para um ciclo produtivo, seja pela reciclagem, seja até pela simbiose. Hoje a gente faz a casca de malte que sobra da cerveja, ela vai para alimentar gado que vira queijo depois, né? Então, o ciclo ele pode ser infinito. Marina, quer fazer uma pergunta, é isso? Não é nem pergunta, é exatamente o que você falou do plástico. O plástico não é o vilão, né? O problema não é o plástico, é o que as pessoas fazem com ele, a forma como ele é descartado foi algo que foi abordado na nossa palestra na semana passada, e foi exatamente isso que o Lucas falou. Ele falou que o vilão não é o plástico em si, é a forma como as pessoas descartam ele, é aonde ele vai parar, e enfim... não tem o ciclo completo, né? Ele não volta para ser reutilizado. E é exatamente o que você falou. E a gente esquece disso. A gente bota a culpa em uma coisa, é o canudinho, não pode mais usar canudinho. Mas não é só o canudinho. Não adianta você fazer um canudinho biodegradável, porque a maioria é tipo de papel, mas também tem plástico, e achar que tá tudo lindo, que tá tudo resolvido.
Tem uma foto na internet que tem produtos orgânicos no mercado, né? E tudo embalado em embalagem de plástico e papelão, né? Quer dizer, a gente, de um lado a gente é bom, do outro não é, né? Então tudo isso é um problema. Marcos, não sei se você quer acrescentar, você concorda conosco? Não, eu concordo super. Eu estava olhando aqui um dado que eu tenho aqui, eu estava olhando um relatório do SASB. O SASB é tipo um órgão que ele sugere métricas de sustentabilidade para as empresas, né? Hoje a gente tem métricas financeiras, lá nos Estados Unidos é o FASB, né? Que é o equivalente ao CPC aqui no Brasil, e esse é para sustentabilidade, né? Então e hoje assim o assunto é muita emissão de CO2, né? Então e aí esse exemplo que você deu do carro elétrico, 41% das emissões de CO2 são devido à geração de energia, porque você está queimando carvão ou algum tipo de outra coisa. 41%. Então, é isso que você falou, não adianta nada eu colocar só carro elétrico e eu começar a queimar, aí eu vou queimar o petróleo na fábrica para gerar energia elétrica para o carro ser elétrico. Talvez era melhor você pegar a gasolina e já colocar direto no carro, que você tem menos perda de energia nesse processo. Então, isso que você falou, acho que assim, a gente tem que ser muito inteligente com isso, né? A questão da embalagem, o plástico, no fundo, gente, vocês sabem, né? O plástico é um subproduto do petróleo, vem da nafta, que você faz os polímeros, faz todo o processo de polimerização. A questão do plástico é que a decomposição dele não é natural. Que nem, por exemplo, você pegou o papel, que é uma fibra da celulose, que é um material orgânico. Não, o petróleo estava enterrado aí, sei lá, em algum lugar por milhares de anos. Então, assim, tem uma dificuldade para isso. Mas significa que o plástico é ruim? Não, o plástico utilizado de forma errônea é ruim. Agora, se a gente conseguir desenvolver uma bactéria, algum processo químico que já tem, né, que o pessoal fala reciclagem química, que a gente consiga transformar esse plástico, decompor esse plástico de uma forma mais rápida e não do que os 400 anos na natureza, vai ser demais, né? Então, acho que o que acontece? Tem muita gente trabalhando em soluções para resolver a questão do plástico, né? Ou seja, você conseguir decompor o plástico, ou seja, você utilizar outro tipo de material, ou seja, você fazer alguma coisa. Então, dado que isso é um mercado gigantesco e tem muita gente boa fazendo isso, é questão de tempo que vai surgir, gente. Assim como vocês viram agora, a gente percebeu um caso gigantesco que foi a questão das vacinas. Para você ter uma vacina, geralmente são muitos anos, né, de teste, tudo isso. A gente conseguiu em pouco mais de um ano, menos de um ano, talvez, você começar a ter distribuição em massa de vacinas, né, com uma vacina de uma doença complexa. Por quê? Porque a humanidade focou nesse negócio, muita gente colocando esforço, tudo isso aí. Então, assim, o que eu senti nos últimos anos é que meio que ligou o radar, opa, se eu não fizer alguma coisa, talvez meus filhos ou meus netos vão ter problemas ambientais, né? Como que a gente resolve isso? Então, acho que tem mais gente olhando para isso, é legal trabalhar com isso, então automaticamente vão ter muito mais soluções para resolver esse tipo de problema, né? Então, assim, eu sou muito otimista, tá, com as coisas. Eu acho que assim, a humanidade, quando ela coloca energia, ela resolve as coisas, né? A gente gera muito caos, mas quando a gente quer resolver, a gente resolve também. É o reforço, né, do pensamento, do método científico para achar soluções efetivamente melhores, né? Esses dias eu estava na associação de latas, né? E o pessoal falando, lata é quase 98%, só 98%, não é 70%. 70% reciclado no país, né? Só que para você reciclar uma lata e tornar ela numa outra lata, você consome energia, você consome... você emite CO2. Então, o ideal é a gente buscar soluções que sejam o mais perpétuas possível, ou que não tenha perda, né? Como eu falei, a casca de malte, a gente pega, ela vai direto para o gado, não tem energia, tem energia do transporte só, né? Agora, você pega... uma outra transformação legal que a gente faz é pneu de caminhão, o resto de pneu de caminhão vira grama sintética, né? Mas aí também tem uma transformação, você tem que gastar energia. Mas tudo isso, quer dizer, é para a gente pensando. E nós temos muita gente boa pensando hoje nisso, né? Aliás, é um
o desenvolvimento de materiais é um assunto super complexo e super badalado hoje na indústria, porque a gente vai precisar de soluções novas. O consumidor já não está aceitando mais as velhas soluções, né? E então é importante, né, a gente migrar. Hoje, o rótulo das nossas garrafas, eles são 100% reciclados, né, que é um papel um pouco especial, então a gente recicla ele. Então, é tudo uma questão de desenvolvimento inteligente, né? De novo, né, não é o plástico, não é o papel, o problema todo é a gente transformar isso tudo num ecossistema que seja bom para o planeta como um todo, né? Tem alguma dúvida, questões, pessoal? Marcos, se não fizer sentido, a gente não precisa concordar. Não, super, faz super sentido. Não, assim, já que você falou, eu vou complementar aqui. A gente acha, né, tipo, é muito legal, assim, startup. Tem uma coisa que a gente é muito bom, é que, tipo assim, a gente consegue... Startup, no fundo, é você processualizar uma coisa nova e tornar escalável, muito rápido. Então, a gente é muito bom. Todo mundo acha, não, beleza, é mais novo, é mais legal. Cara, você tem processo para tudo. Para venda, para desenvolvimento, para tudo. Né? É isso que você falou, método científico, faz teste AB para tudo, tudo baseado em dados. Não tem achismo, entendeu? Então, a gente não toma decisão. Óbvio, às vezes, se você não tem o dado, você tem que usar um pouco a experiência, mas, assim, tudo que a gente pode quantificar, a gente vai quantificar, entendeu? Então, é isso que você falou. E quando você faz isso, eu tenho um amigo meu que ele fala, geralmente, quando você planeja, faz estudo científico, se baseia com dados, não sei o que, as coisas são mais baratas, mais rápidas e dão menos dor de cabeça. Na maioria das vezes. Óbvio que sempre tem o desvio padrão de uma coisa que vai para ali ou tal, que você teve a sorte do acaso, mas normalmente essa coisa é muito melhor. Perfeito. Maria Eduarda, ia falar alguma coisa? Eu ia só, né, fazer uma pergunta. Como que um estudante assim da graduação consegue ir para esse lado da sustentabilidade na empresa? Assim, tem algum curso específico? Porque tem muita gente que gosta desse assunto, mas não acha assim uma forma de entrar nesse mundo mais na área profissional, assim, entre aspas. Eu acho o seguinte, quer dizer, uma pós é interessante, tá? Como a gente disse, no Mackenzie a gente tem na área de sustentabilidade, economia circular, tá? Mas não é só isso. Eu acho que, primeiro, o Marcos até me indicou um livro, né? Empresas Humanizadas, né? Que é um livro que fala muito de como que estão como que é o novo sistema, né? Como que as empresas estão gerenciando as pessoas, né? Como as empresas estão atuando efetivamente. Depois, se ele quiser dar mais conversa, falar um pouquinho mais, porque o autor foi professor dele, então ele conhece. O Raj, né? Muito legal. Mas o mais importante é o seguinte, quer dizer, eu sempre falo com o meu pessoal, né? Quando eu peço para Recursos Humanos uma vaga, você quer um engenheiro, você quer um advogado, você quer alguém? Não, eu quero uma pessoa boa de coração que esteja com os propósitos alinhados com a sustentabilidade. Então, porque se você tem uma pessoa boa de coração, treinar técnica, Data Analytics, Power BI, né, para Data Analytics, por exemplo, né, só para citar um exemplo, né, economia circular. O cara entra no jogo, se é uma pessoa apaixonada, se é uma pessoa comprometida, se é uma pessoa boa de coração, rapidamente ela vai... As empresas têm espaço, né? Porque o recém-formado ele não vai entrar, ele vai entrar para aprender também, a gente aprende com eles, mas ele vai também entrar para... rapidamente vai aprender a dinâmica da empresa. Mas é importante o quê? Quais são meus propósitos? Eu quero trabalhar com sustentabilidade, eu quero trabalhar numa empresa que efetivamente se preocupe com isso, o resto é o caminho, porque hoje não vai ter mais nada. Daqui a pouco, eu não sei, com o ISD agora, né? Eu não sei se vai ter alguma área da empresa que não vai falar em sustentabilidade. Eu acho que a onda que teve a qualidade, a onda que teve muito... Todo mundo vai ter que falar em sustentabilidade. Não dá para desenvolver um produto sem sustentabilidade, não dá para você fazer um transporte sem sustentabilidade. Como que a Amazon vai mandar um livro para minha casa hoje? Um livro não, porque o livro tem que ser... Nem precisa ser mais papel. Mas como que ela vai mandar um telefone para minha casa, por exemplo? Eu compro. Será que ela está fazendo a melhor... Será que eu estou recebendo não sei se veículo elétrico, mas com a melhor contribuição para o meio ambiente possível? Ou será que o transporte de ir até a minha casa ele está sendo compensado de alguma forma? É isso que eu quero saber.
Não sei se faz sentido, Marcos, ou se eu falei besteira. Nossa, super. Nossa, depois eu vou mandar uma mensagem pro Raj aí, que ele tá fazendo aí história em todo lugar que ele vai. Esse livro é muito bom. Mas, o Alaércio, eu concordo total com o que você falou. Eu acho que é um pouco isso mesmo. Tipo assim, eu acho que é um pouco disso que você falou. Ter força de vontade. Se tiver força de vontade, você aprende, né? Então, tipo, que nem estudar, você tem que sentar, estudar, aprender. E, geralmente, quando é coisa nova, tem menos curso de sustentabilidade, tem menos pós, menos mestrado, menos coisa, mas tem livro, tem estudo, tem coisa solta. Então, quem vai mais na fonte, onde esse negócio está saindo, vai aprender mais, né? E aí outra coisa que eu acho que é legal que você falou, que você falou do banho de coração, para mim acho que essa é uma das principais coisas para você contratar. Em todas as minhas entrevistas, eu pergunto se a pessoa é uma pessoa do bem. E eu quero escutar a pessoa dela. Você é uma pessoa do bem? Tipo assim, gente, a gente está falando de sustentabilidade, ser legal com o meio ambiente, ser legal uns com os outros. Não tem mais espaço para aquele cara estrela, competição. Agora é a época da cooperação, a gente tem que se ajudar, entendeu? E geralmente rede, a gente percebeu que rede ela é muito mais eficiente que sistemas competitivos, entendeu? Na década de 70, 80, talvez eu acho que aquele era a forma de pensar. Hoje é diferente. E essa galera mais nova, tipo, que está entrando no mercado de trabalho agora, pensa muito diferente. Todo mundo pensa diferente. Eu penso diferente dos meus pais, e automaticamente vocês vão pensar diferente de mim, e tá tudo bem, é isso aí, é evolução, né? E que eu acho que a gente pode falar. Mas, assim, uma coisa muito legal geralmente assuntos novos, ESG, sustentabilidade, reciclagem, economia circular, carro elétrico, isso são assuntos que estão começando agora, que nem o Laércio está falando. Né? Se a gente for pensar o assunto qualidade, qualidade é um negócio que existe há mais tempo, então tem muito mais gente que fala desse assunto, tem 1 milhão de cursos, certificações, uma série de coisas. Né? Finanças, tem várias certificações. Esse negócio está começando agora. Imagina década de 70, quando estava falando em computador, programação de computador. O Bill Gates, não sei se vocês já leram, tem um livro que chama aquele Outliers, que esse livro é incrível. Daniel Gladwell, acho que é o autor. Já leu esse livro? Esse livro é incrível. E aí ele fala do Bill Gates. O Bill Gates, na década de 70, ele saiu de Harvard, foi morar numa cidade, numa universidade, acho que é assim a história, não lembro, que tinha um supercomputador. E esse computador você podia usar ele à noite. Então ele ia lá toda noite programar. Quando deu a febre do computador, provavelmente o Bill Gates deveria ser os top 3 melhores programadores do mundo. Entendeu? Então assim, foi muito mais fácil para ele criar a Microsoft com todo esse conhecimento que ele tinha. Entendeu? Então assim, se você vê uma tendência, uma coisa que é nova, você sair, você vai conseguir sair na frente. Isso pode ser para qualquer setor. Tem setores que é mais novos, outros mais demoram, já existem, mas também muito a ver com esforço, né? Esse negócio do fora de série, é verdade, em português é fora de série, é verdade. Estou colocando aqui, né, do Malcolm Gladwell. Se vocês puderem compartilhar depois, Maria Eduarda e Marina, tá, com o pessoal, às vezes pode ser interessante. Muito bem, estamos quase chegando no final aqui, pessoal. Tem alguma pergunta complementar? Acho que vocês ficaram inibidos com o Q&A, né? Mas é fácil achar eu e o Marcos aí no LinkedIn, não é, Marcos? Ou por aí, então fiquem à vontade. Super fácil. A gente terá prazer. Eu estou falando por nós aqui, Marcos, mas acho que não, a gente tem prazer. Eu também tenho. Pode. Fiquem à vontade, é só acionar a gente ali que a gente terá prazer em responder e aprender com vocês também, né? Como eu disse, eu estou aprendendo ainda, né? Eu tenho 1 ano e meio de ESG, efetivamente, né? Estou aprendendo aí. Eu não sei, mas eu fiquei muito quieta porque eu aprendi muito, gente. Vocês falaram muita coisa que, apesar da gente ter comentado na última palestra, vocês falaram muita coisa que eu nunca tinha parado para pensar. Que nem a parte da entrega lá da Amazon. Nunca tinha parado para pensar nisso, que às vezes a parte de energia, que tudo perde energia no caminho. Então, por exemplo, vocês falaram das usinas que carregam os carros elétricos
você pensa, nossa, que lindo, carro elétrico é o futuro do mundo. Só que se você não tiver alguma coisa para sustentável para abastecer ele, não adianta de nada, é um pelo outro, né? Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Então, eu fiquei quieta porque eu só queria ouvir vocês falando mesmo. Nossa, com certeza, sim. Ai, desculpa. Não, não, pode terminar que daí a gente já faz o fechamento. Eu faço Então, eu com certeza, nossa, aprendi demais, assim, nessa palestra. Anotei vários pontos aqui no meu computador para, tipo, seguir. Eu tô fazendo iniciação científica, com certeza eu vou puxar alguma coisinha. E aí eu ia perguntar, né, para vocês, se vocês queriam fazer alguma consideração final, deixar alguma informação. Eu acho que mensagem final é com muito cuidado com o greenwashing. Tem empresa, quer dizer, eu trabalho com água, cerveja é água, vamos supor. Não adianta nada eu plantar uma árvore e poluir o rio do outro, que é o meu core business, a água. Então, é muito importante que eu seja consciente com a água, mas também posso plantar árvore, não tem problema. E cuidado, né? Às vezes a empresa planta uma árvore e fala, nós somos uma empresa verde. Plantar uma árvore não é uma empresa verde. Aliás, cada 7 árvores compensa 1 tonelada de CO2. Então, para eu compensar uma indústria, por exemplo, eu tenho que plantar 100 mil árvores no mínimo por ano, todo ano. Né? Então, nós plantamos nos últimos 10 anos 1 milhão de árvores e não compensamos todo o CO2 que a gente gerou. Lógico que a gente tem cortando o CO2, mas o importante é o seguinte, cuidado, né, que a gente falar, tem um monte de propaganda, e as empresas não estão mal intencionadas, não é isso. Mas não, agora a gente é verde. Não, a gente é verde até a vírgula, né? Que é porque será que a gente está sendo verde do começo ao fim? Esse é o desafio, né? Acho que ninguém, nem eu reciclo, acho que é verde 100% o tempo todo. Mas o importante é que a gente tem consciência disso e estamos aí para melhorar, para aprender com os erros e melhorar constantemente. Então, muito cuidado, né, com o milagre. Não, trocamos o plástico agora pela lata. Pô, legal. Ou trocamos... não vamos mais fazer a garrafa de 2 litros de plástico. Não adianta nada não fazer 2 litros se eu faço 5 de 600 ml. Então, quer dizer, precisa ver, né, exatamente, né, o que a gente está criando, qual que é o ônus, cada solução tem um bônus e um ônus. Qual que é o ônus que a gente está criando? Então, só tome muito cuidado e soluções autênticas vêm do coração. Né? As pessoas vão errar, mas ter o coração bom que eu falo, né? É aquela ideia de fazer, olha, nós vamos construir, nós vamos aprender com o erro, nós vamos errar também, porque mais é importante ser genuíno, né? Não ser só para fazer o marketing, por exemplo. Marcos, se quiser concluir. Nossa, Alex, nossa, muito legal o que você falou, esse negócio do coração aí, de soluções autênticas. Eu ia falar um pouco isso, né? Que tipo assim, de humildade intelectual, né? Então, acho que assim, por mais que a gente é uma empresa, a gente nasceu, né? O que a gente vende, a nossa solução é quanto mais a gente vende, mais reciclagem acontece. Então, é uma solução que gera um impacto positivo, né? Mas a gente tem tanta coisa para fazer, tanta coisa para melhorar, entendeu? Então, se a gente, sabe, cair na vaidade ou não fazer as coisas que a gente precisa fazer, a gente vai ficar andando de lado, né? Então, acho que a gente sempre tem que olhar para dentro e falar, olha, o que eu posso fazer a mais? O que eu estou fazendo é bom? Talvez para um estágio é bom, mas daqui a 6 meses talvez não vai ser suficiente, né? Então, por exemplo, o selo Eu Reciclo, ele antes correspondia ao mínimo que as empresas faziam da lei, só que a gente chegou e falou, não, agora a gente tem que fazer o selo para as empresas que fazem 100% das embalagens, 200% das embalagens. E por que isso? Porque, assim, tipo, talvez às vezes eu não tenho que fazer a lei, eu tenho que fazer talvez o que eu gero e talvez um pouco a mais, né? E como que a gente dá exemplo disso, né? Então, eu acho que é muito legal também nesse meio do caminho a gente sempre fazer parcerias que sozinho a gente não vai chegar a lugar nenhum, né? Então, por exemplo, a gente teve uma sorte aí de encontrar o Alaércio, o GP, que é uma empresa super aberta para inovação, apesar de ser, que nem você falou, uma empresa gigantesca, é uma empresa que pensa em inovação, né? Então, ir sozinho você não vai chegar a lugar nenhum. Talvez você vai mais rápido em algum lugar. Mas para você ir mais longe, rede, parceria, aumentar o contato, né? Então, acho que é um pouco das coisas que eu acho. Nossa, muito bom. Ai,
Desculpa, pode falar, professora Lércio. Última conclusão, né? O Marcos é uma das pessoas que a gente fica horas, né, se deixar, né, conversando, por isso que nem preparamos o PPT, né? Marcos, é sempre uma honra interagir contigo, né? E continuamos aí sempre ativos. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Alessio. Uma honra toda minha. Gente, Bom, pessoal, eu vou aproveitar para agradecer também essa parceria de vocês, a gente que ganha com isso, né, Maria Eduarda, Marina, porque vocês trazem aí informações que nos são bastante preciosas, né, principalmente para o pessoal que está começando aí a carreira, é muito importante eles conhecerem essas questões. Então, eu gostaria muito de agradecer o Laércio, o Marcos, né, e pela oportunidade de vocês estarem aqui com a gente hoje. Em nome da Liga, né, a professora já agradeceu, mas eu, a Marina, o Theo, que não está aqui, os alunos, tem o pessoal da própria Liga que está aqui, a gente agradece de verdade a participação de vocês. Foi, assim, um momento de aprendizado muito bom. Não, assim, eu vou levar, assim, para minha vida as coisas que eu aprendi aqui, né? E eu não sei se a Marina quer complementar mais alguma coisa, mas e se os senhores querem falar, dar uma consideração final, mas se não, a gente termina por aqui e agradecer, assim, a todos. eu só queria agradecer vocês mesmo, porque foi muito interessante, a gente aprendeu muito mesmo. Eu trabalho com o que eu gosto de fazer, eu trabalho com o que eu tenho paixão por fazer, né? Então é gostoso, né? Construa uma carreira que vai levar vocês onde vocês querem chegar, porque não tem satisfação melhor. Você passa, às vezes, 12 horas do dia ou mais trabalhando, né? Tirando serviço, deslocamento e tudo mais. Se você não consegue montar a sua carreira para que você termine ela ali com a paixão, ainda tem uns anos de serviço ainda, mas se você não faz aquilo que você faz com paixão, é muito mais doloroso. Então, tracem bem, montem seu propósito de vida e montem a sua carreira em função desse propósito. Obrigado e até a próxima. Gente, foi uma honra. Obrigado aí, Laércio, pelo convite, uma honra. E, gente, obrigado e adorei, Laércio, que você falou aí do fazer as coisas com paixão, é bem isso mesmo. E não pode ter medo, gente. Se tiver medo, tem que encarar os medos, né? Tem que ir lá e apertar o botão e falar, é isso, vou fazer. Como que você aprende a tomar boa decisão? Como você tem boa experiência? Tomando boa decisão. Como que você aprende a ter boa decisão? Tomando decisões erradas. Então, faz parte. Cair. O importante é como que você levanta, né? Então, não pode ter medo de cair, que você vai levantar. Nossa, é incrível, assim, muito obrigada. O pessoal que está nos assistindo, a gente já colocou o link do Forms no chat, e eu acredito que é isso. Saulo pode encerrar a gravação, né? A gente agradece a todos, e aí a gente passa o link da gravação aí no nosso podcast, né? Com a conversa daqui depois para todos. Tchau, pessoal. Uma boa noite, tchau. Tchau, boa noite. Foi um prazer. Tchau, tchau, pessoal.